do aluguel para compra. Como é que é o procedimento? Vamos supor 2 pessoas. Vamos dizer aqui que o fulano e o Beltrano. O fulano tem documento, tem social, é um cidadão americano, vamos supor. Já o Beltrano, ele não tem documento nenhum, ele é um cara que veio aqui, passou pela fronteira, embaixo lá da fronteira, atravessou o rio, chegou aqui, não tem nada e reconstruiu a vida dele, está trabalhando aqui e quer comprar uma casa. Como é que funciona esses 2 cenários? Primeiro com o aluguel e depois com a compra. Sim, o aluguel. O aluguel será um procedimento bem mais fácil, né? Porque o aluguel é uma coisa bem temporária, né? Mas geralmente os proprietários, ainda mais depois da Covid, né? Que muitos proprietários perderam muita grana com pessoas não pagando aluguel, já era um pouco mais... Tendo que segurar. Já era complicado. E complicou um pouco mais porque, ainda mais em Nova York, o que acontece? Nova York, o sistema aqui de Nova York, o sistema da corte, eles protegem muito o inquilino. É mesmo? Você pode ficar sem pagar aluguel 6 meses. Out. Você vai na corte, você pede mais 3, aí você vai voltar, pedir mais 3. E com um ano, né? Com um ano sem pagar, e o que acontece? O proprietário, ele tem a casa, mas ele tem a despesa dele também. Lógico. Ele tem que pagar o mortgage, ele tem que pagar todas as, né, conta de luz, conta de água, né? O aquecimento, que é ele que paga. O aquecimento, e também a manutenção. Sim. Porque para você ter uma casa, né, eu estava até conversando com uma cliente essa semana, que você tem que ter sempre uma poupança, né? Porque as coisas acontecem. Uhum. Se o boiler estragou no meio do inverno, o que você vai fazer? Tem que consertar o boiler. O boiler, para os que não sabem, é o calefação. A parte do maquinário, né? Maquinário que vai esquentar, exatamente. Que vai esquentar seja lá as tubulações lá e fazer com que a pessoa tenha se a casa quentinha. Exatamente. Se, por exemplo, se começar um vazamento no teto, o roof, né, leaking, você tem que contratar uma empresa para fazer, né? Se não fazer só um pedaço ou o roof completo, e não é barato. Estou falando de uns 10, 15 mil dólares. Uau! Né? Então, quando você tem uma casa, você tem que estar sempre numa reserva. Mas, ou seja, voltando ao caso, como você, né, para o aluguel, como nós estamos conversando. Então, basicamente, hoje em dia, para você alugar, a maioria dos proprietários pedem o quê? São as documentações de trabalho, comprovante de renda, você tem que ter um crédito, algum dinheirinho no banco, né, para provar que você tem condições de alugar aquele imóvel. Né? Existe um cálculo específico que a pessoa tem de salário para... Muitos têm o cálculo, né, assim, que até muitas companhias de management que administram os imóveis, eles calculam 40 vezes o aluguel que você tem que ganhar por ano. Então tá, vamos imaginar aqui. Se eu quero um aluguel de 2 mil mensais, 40 vezes 2 é 80. Então eu teria que providenciar um salário de 80 mil anual. Ou seja... É estándar, né? O que mais... Então você não tem que ter necessariamente 80, mas alguma coisa próximo, né? Ou até um pouquinho mais baixo. Né? Seria mais ou menos que os proprietários, eles vão... uma coisa é você apresentar 65, outra coisa é você apresentar 30, né? Porque não tem condições de você alugar um apartamento de 2 mil e ganhar 30 mil por ano, né? Mais complicado. E também o crédito tem que estar bom, né? O credit score. Né? Então, geralmente, eles preferem que você tenha um credit score de 700 para cima, né? Se até um pouquinho mais baixo, pode ser também aceitável, mas o viável mesmo seria o 700 para cima. Né, os comprovantes de renda, imposto de renda, tudo certinho organizado. É obrigado a pessoa a ter o que chamamos assim, como se fosse como é que chama no Brasil? CLT? LCLT? Quando você está nos books. Não. Você não precisa estar... Você pode ser independente. Pode ser independente também, né? Isso não seria um obstáculo. E também tem muitos proprietários que eles são mais flexíveis. Né? Se o proprietário já trabalha com a gente por um bom tempo, então, eu tenho proprietário hoje que eu posso levar um cliente e ele nem viu o documento. Ele falou, mas se você trouxe, porque você sabe que você foi o seu trabalho. Então, eu sei que a pessoa não vai me dar uma dor de cabeça. O proprietário aqui está confiando em você. Sim. Né? Tem o crédito em você e não necessariamente no cliente. Basicamente pelo histórico que nós já apresentou para ele. A maioria dos inquilinos que nós já levamos nunca deu problema, ele sabe que, né? Ou seja, tem essa ideia que vai ser a mesma linha de trabalho. Então, aí é importante estar com um bom corretor. Exatamente. Aí que a gente entra na história. Exatamente, porque às vezes você vai em um qualquer
Sim, qualquer que eu digo que você não conheça, de repente, Sim, o cara aí não vai dar esse respaldo para o proprietário que você pode dar. Sim, infelizmente também tem um outro fato muito chato, né? É que tem muitas pessoas hoje em dia, né? Até no nosso meio, que não tem nem a licença de corretor, né? Mas e aí? Faz um trabalho assim, nem um pouco profissional. Levam pessoas totalmente desqualificadas, né, para os proprietários, e as pessoas não quero saber só da comissão que vai ganhar. Entende? Então, o que acontece? Vai acontecer depois, problema seu. Problema seu. E aquilo ali depois dificulta o nosso trabalho. Porque às vezes nós vamos chegar, alguns proprietários, eles têm até receio de trabalhar com a corretor, por experiência negativa de trabalhar com essas pessoas que não têm nenhum profissionalismo. Né? Então, porque você tem que ter uma ética profissional, certo, né? E tem que ser um profissional. Entende? Porque eu acho que o dinheiro é consequência do seu bom trabalho. Exato. Você não pode começar a fazer uma transação, pelo menos nessa maneira. Eu não trabalho dessa forma. Eu não visando quanto que eu vou ganhar. O importante, não importa se você vai comprar um apartamento comigo de 100 mil ou de 3 milhões. Se você vai alugar um apartamento, um basement, um estúdio de 1.500 ou de 5 mil dólares. Acho que o trabalho que eu vou passar para você tem que ser um trabalho profissional, não você como o inquilino, e também fazer um bom trabalho para o proprietário. É para isso que, né, nós estamos aqui, né? Ok, mas voltando àquela minha pergunta, fulano e Beltrano, isso daí foi pro fulano. E o Beltrano, que não tem nada de documento, é o famoso ilegal. Porque o Beltrano, ele também, nós vamos conseguir o imóvel pro Beltrano. Né? Porque existem... Porque ele provavelmente não vai ter crédito. Sim, ele não vai ter crédito, mas uma coisa importante que eu sempre passo também para muitos inquilinos, né? Amigos também, né? Que está no nosso meio, pessoas que estão trabalhando, é que existe aquele crédito alternativo também que nós podemos usar. Né? Então, uma coisa até que eu recomendo para muitas pessoas que não vão estar vendo esse vídeo, né? Essa nossa entrevista, é que vai pagar o aluguel, não paga cash, usa o Zelle, usa um cheque. Aquele é o registro de um histórico que você é um pagador. Aí tá a dica, hein? Entende? Porque você tá com aquele score, né? É importante. Aquele score, ele tá ali só para determinar se você é um bom pagador ou não. Né? Mas se você não tem como comprovar com o score, então você tem que usar essa alternativa. Você pode usar a sua conta do seu celular, a sua conta da sua casa, da sua conexão, do seu telefone, que paga tudo em dia,